Nós acabamos de ter uma reunião com o senhor presidente da República, que acaba de vir do exterior da Malásia, ainda sem grandes informações sobre os acontecimentos do Rio de Janeiro. Foi uma reunião da qual participaram aqui o doutor Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, o ministro Rui Costa, a ministra Gleisi Hoffmann, da SRI. Participaram também a ministra Macaé, dos Direitos Humanos, a ministra Aniele, da Igualdade Racial, e outros também integrantes do primeiro escalão e que são servidores mais próximos da casa. O presidente inicialmente pediu que nós fizéssemos um apanhado geral do que aconteceu. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. E diante deste quadro, da magnitude do problema que ocorre no Rio de Janeiro, o presidente determinou que nós imediatamente nos dirigíssemos ao Rio de Janeiro, eu e o diretor-geral da Polícia Federal, para nos encontrarmos com o governador do estado do Rio de Janeiro, o que ocorrerá ainda hoje à tarde, para avaliarmos a situação conjuntamente e verificarmos como é que podemos apoiar não apenas o Rio de Janeiro, mas o povo do Rio de Janeiro. O povo que foi duramente atingido por esta operação. Vamos procurar minimizar o sofrimento do povo, apoiar as forças de segurança e intensificar naquilo que for possível o combate às organizações criminosas. Ministro, foi discutida alguma possibilidade de aplicação do GLO no Rio e razão do que aconteceu? Olha, a GLO é uma operação complexa, está regida pela legislação nacional de forma muito rígida. Ela está prevista no artigo 142 da Constituição Federal, está prevista também no artigo, na Lei Complementar 97 do ano de 99, mais especificamente no artigo 15 desta lei. Essa Lei Complementar 97, ela regulamenta a organização das Forças Armadas, o modo como elas operam. Este artigo 15 da Lei Complementar 97 estabelece, em primeiro lugar, que a operação GLO, a operação que diz respeito à garantia da lei e da ordem, primeiro tem que ser requerida formalmente pelo governador. Não é uma ação espontânea do governo federal ou do presidente da República. E, obviamente, segundo a lei, o governador precisa reconhecer, digamos assim, a incapacidade das forças locais de enfrentarem esta turbulência, esta agitação, enfim, esta ameaça à segurança pública. Então, é algo extremamente complexo, uma medida excepcionalíssima em que as Forças Armadas, não é? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica acabam tomando conta da operação. As forças locais ficam subordinadas ao comando das Forças Armadas, e especificamente do Ministério da Defesa, e todas as ações passam a ser submetidas não à justiça ordinária, à justiça comum, mas sim à justiça militar. Portanto, o que o governo pode e irá oferecer de suporte ao governo? Bom, de início já oferecemos e colocamos vagas à disposição no nosso sistema federal de alta segurança para transferência das lideranças das facções criminosas. Também estamos dispostos a colaborar com peritos criminais, com médicos legistas, sejam da Força Nacional, seja da Polícia Federal,
e polícias de outros estados. Temos também um banco de dados de DNA, de balística, muito bem operado pela Polícia Federal. Isto para elucidar os crimes, para identificarmos os mortos, para sabermos se são pessoas ligadas às organizações criminosas ou não. Isto de imediato já podemos colocar à disposição. É claro que nós vamos ouvir o governador, saber o que é que ele precisa. Podemos eventualmente aumentar os contingentes da Força Nacional, se for o caso, que já está lá desde 2023. Nós já tivemos 11 renovações a pedido do governador da permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro. Nós temos um intenso trabalho da Polícia Federal, que desbaratou várias quadrilhas de tráfico de drogas, de armas, até uma fábrica de fuzis foi desmontada pela Polícia Federal recentemente, com o potencial de fabricar 3.500 fuzis de alta potência. Nós temos continuado nossas operações, a Polícia Rodoviária Federal está nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Podemos eventualmente, se for o caso, ampliar esse contingente, mas é claro que é uma operação complexa, não há bala de prata para resolver essa situação. Nós estamos nos encaminhando ao Rio de Janeiro para verificar o que é que o governo precisa, no que é que nós podemos ajudar. Se o governador Cláudio Castro requerer a GLO, o governo está disposto a decretar? Isso é uma decisão do presidente da República. Primeiramente, ele precisa reconhecer a incapacidade das forças locais de debelarem o crime organizado e, sobretudo, a situação de intranquilidade que se encontra no Rio de Janeiro. Isso depende dele. Não, essa hipótese não foi comentada, não foi abordada, porque não se colocou na mesa essa questão. Não há pedido, não é? Já houve outras GLOs no Rio de Janeiro, sobretudo em grandes eventos, em portos e aeroportos localizadas, mas isso não foi, por enquanto, solicitado pelo governador do Rio de Janeiro. De crise como esse, costuma haver a tentação de determinada visão de como lidar com um caso como esse, de partir para esse tipo de pedido. Bote as Forças Armadas que isso que resolve. Mas isso já foi tentado, essa maneira violenta de lidar com o crime organizado, já foi tentada muitas vezes. Pois é. Então, qual é a resposta que o governo pode dar para a população do Rio para dizer, olha só, tem um projeto sim, mas não é esse, qual é o projeto? Porque eu acho que a população, claro, acaba exigindo uma resposta firme, né? Mas a gente sabe que esse modelo nunca funcionou, está sendo testado há décadas. Pois o crime organizado hoje está altamente sofisticado e nós acreditamos, ao nível do governo federal, que não basta a força bruta, a força física. Como nós dissemos ontem em Fortaleza, Ceará, o enfrentamento se faz com inteligência, com planejamento e com coordenação de ações das diversas forças. É isso que nós pretendemos, inclusive, com a PEC da Segurança Pública, que está sendo examinada pelo Congresso Nacional. Polícia Federal, nos últimos tempos, todos são testemunha, fez inúmeras operações, inúmeras prisões, inúmeras arrecadações de dinheiro, de armas, de drogas, e sempre de forma discreta, sem nenhum ferido, sem nenhuma morte. Nós fizemos uma mega operação agora em São Paulo, a Operação Carbono Oculto, em que nós descobrimos não só a infiltração do crime organizado no setor de combustível, mas sim também o seu espraiamento para o setor financeiro. Isto foi feito com muita técnica, sem o disparo de um tiro, desbaratamos quadrilhas importantes, arrecadamos muito material, houve uma conjunção de esforços da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF, do Ministério Público do Estado de São Paulo, da própria Polícia Militar local. Portanto, nós acreditamos que o combate ao crime organizado deve ser feito de forma conjugada, interfederativa e, antes de mais nada, inteligente. Qual a avaliação que o senhor faz e que o governo fez dessa operação? Qual a avaliação que foi feita nessa reunião hoje, o saldo dessa operação? Bom, nós não temos ainda todos os dados completos, nem o presidente, nem nós temos informações da imprensa. Nós vamos ao Rio de Janeiro examinar em loco, verificar qual é o número de mortos, de feridos, quem é que foi atingido efetivamente. A primeira impressão que se tem é óbvio que
foi uma operação extremamente cruenta, extremamente violenta, não é? E vamos pensar se esse tipo de ação é compatível com o Estado democrático de direito que nos rege a todos a partir do advento da Constituição de 88. Do ponto de vista macro, o que o governo federal pode fazer para que uma outra operação como essa, que teve 120 mortos, não se repita, para ter outra operação desse tipo? Veja, é muito importante que se diga e que se sublinhe que a responsabilidade pela segurança pública, de acordo com a Constituição vigente, é dos governos estaduais, é da Polícia Civil e da Polícia Militar, fundamentalmente. Com a PEC da segurança, nós queremos inverter esta equação. Nós queremos fazer com que as forças nacionais todas, as polícias federais, estaduais, distritais e também municipais, colaborem entre si. Mudarmos esse panorama, este paradigma. Então, é preciso dizer, em resposta mais objetiva, que a Polícia Federal hoje e a Polícia Rodoviária Federal e as forças federais têm uma competência muito restrita e muito especializada de acordo com a Constituição vigente. A Polícia Federal e a Rodoviária Federal, ela não foi criada, não foi concebida pelos constituintes de 88 para subir nas comunidades, para fazer um enfrentamento direto. Não é essa a missão. E ela também não é uma missão de ser coadjuvante das PMs e coadjuvantes das polícias civis. A Polícia Federal age com inteligência, com planejamento, dentro estritamente das competências que a Constituição e a legislação lhes atribui. Então, dentro daquilo que hoje é o arcabouço legal, nós vamos oferecer ao governador do Rio de Janeiro a colaboração possível dentro deste quadro. Uma última pergunta para a gente encerrar. Bom, nós esperamos, né? Nós esperamos não só como governantes, não é? O presidente Lula está muito esperançoso na aprovação desta PEC, mas eu acho que a própria cidadania deve lutar para que haja um entrosamento entre as forças policiais ao nível nacional, porque só assim nós vamos combater de forma mais eficaz o crime organizado. O ministro da Fazenda mais cedo falou exatamente sobre contrabando e adulteração de combustíveis, que financia o crime organizado, o tráfico de drogas. O senhor citou aí a operação em São Paulo, Operação Carbono. Sim. No Rio de Janeiro, não é o caso também de uma operação federal para esse tipo de combate? Veja, esta operação, ela não se localizou apenas no Rio, em São Paulo. O maior impacto foi em São Paulo. Ela se distribui pelo Brasil como um todo. E o doutor Andrei agora mesmo fazia menção, e talvez eu possa passar a palavra para ele, que aquela ADPF que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal previu que a Polícia Federal atuasse no Rio de Janeiro, no setor de inteligência, também no setor de logística e, sobretudo, promovesse a conjugação dos órgãos fazendários e dos órgãos de fiscalização da Receita para atacar exatamente esse aspecto que é o mais, digamos assim, mais contundente, é o mais sensível, que é exatamente atacar a capitalização do crime organizado. Nós precisamos descapitalizar. O doutor Andrei vai comigo ao Rio de Janeiro justamente para dar mais um impulso para atender essa determinação do Supremo Tribunal Federal.